Bom dia, galera. Hoje é dia 9 de junho já, né? Falando de maio, 9 de junho de 2021. Estamos começando aqui mais uma aulinha. E hoje, pessoal, eu queria dividir o nosso momento aqui em 3 partes. Então, vai ser um pouco intenso, né? 3 partes. Vamos ver se eu consigo dar conta de fazer tudo que eu tinha previsto, certo? Mas a primeira parte é relativamente curta. Na primeira parte, eu queria falar para vocês sobre a nossa primeira atividade computacional, certo? Que, como vocês sabem, a nossa disciplina vai ter 2 metodologias de avaliação, né? A primeira, que vai contar como AP1, vai ser os trabalhos dirigidos, certo? Inclusive, ó, tá vendo? Ó, o Stênio já está achando abafado o som, né? Professor, por favor, começa de novo, porque eu não consegui entender o que você falou no começo, estava abafado. Tá bom, deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu perguntar para vocês se fica melhor assim, ó. Vocês me escutam melhor assim? Ou estava melhor antes? Mesma coisa? Laura? Tá a mesma coisa, professor. Se está a mesma coisa, eu prefiro... porque fica melhor para mim. Eu vou tentar falar mais alto, falar aqui perto do microfone, ver se consigo compensar um pouco essa perda. E depois eu acho que vou ter que arranjar outro microfone, mas por hora eu conto aí com a compreensão de vocês. Vou tentar falar mais alto. Se tiver realmente falhando ou não der para compreender, por favor, me falem, porque não faz sentido eu ficar falando se vocês não entenderem, tá certo? Vamos lá, deixa eu... Vou mostrar aqui. Nossa disciplina tem 2 formas de avaliação. A primeira são os trabalhos dirigidos, que, aliás, fazendo um parêntese, né? Quem fez o TD1 no dia do Kahoot já sabe sua nota. Quem não fez, fez depois, eu ainda não liberei as notas, mas eu pretendo estar fazendo isso hoje à tarde, ou no máximo até amanhã, e eu vou colocar para vocês lá no grupo uma planilhazinha com as frequências até agora e as notas do TD1, tá certo? Qual é o barulho estranho? É o meu microfone, será? Nós vamos fazer, então, 8 TDs. Vocês vão pegar as 7 melhores notas, né? E ainda assim vão ter 2 oportunidades de fazer TDs de recuperação, como uma segunda chamada, né? Então, vai ter um TD de recuperação, um TD extra em julho e o outro no final da disciplina. Esses TDs servem para recuperar alguma nota eventualmente perdida, tá certo? Então, ao todo, vocês terão 8 notas. Tá bem ruim, né, pelo jeito. Dá para continuar, galera? Vocês querem que eu tente pegar outro microfone? Pior que eu não tenho retorno, né? Então eu não sei como é que vocês estão ouvindo. Não tá tão ruim. Não tá tão ruim, mas assim, né? Bom não tá, né? Um pouco. Não tá tão ruim, quer dizer que não tá bom, né? Vou tentar de novo. Fica melhor assim para vocês? Dá para sobreviver. Poxa vida. Melhorou? Tá bom, então vamos tentar sem esse fone velho aqui. Beleza. É que, enfim, pode ser que em algum momento eu precise usar aqui um outro instrumento, enfim. Talvez eu precise do fone ainda. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Gente, como eu estava dizendo, né, vocês têm aí na tela aí nossa programação do semestre. Para quem não viu ainda, ou quem chegou atrasado na disciplina, esse arquivo está disponível na primeira aula do SIGA-A, certo? Então,
Quem for lá no nosso famoso SIGA-A, né, vai encontrar... Uai, cadê meu SIGA-A que estava aberto aqui? Aqui. Então, vocês vão encontrar as atividades todas lá, certo? E esse arquivo que eu estava mostrando, ele está aqui, nessa parte inicial de apresentação da disciplina, né? Eu sempre gosto que vocês estejam bem sintonizados com isso, porque é importante, né? Então, a primeira nota foi o TD1, né? Mas quem não fez ainda vai ter a oportunidade de recuperar essa nota, né? Como eu disse, são 8 notas, tendo 2 oportunidades de segunda chamada, e dessas 8 a gente tira a menor. Então, acho que dá para todo mundo realmente tirar um bom resultado aí. E a segunda nota são as atividades computacionais, né? Como vocês estão vendo aqui, está prevista uma agora para o dia 18 de junho, certo? Que já é, por acaso, na semana que vem, tá certo? Essa data, vocês vão me dizer, mas eu vou passar a atividade agora, né? E aí, eu tenho uma pequena tolerância, eu posso receber ela na semana seguinte, não tem problema. Eu vou explicar ela para vocês agora, e em seguida, quando acabar a aula, eu vou já abrir no Solar, né? Então, ela vai ficar aberta, disponível, vocês vão ter aí, a partir de hoje, uns 10 dias, mais ou menos, para fazer, né? Mas a gente pode até negociar para deixar ela para segunda-feira, por exemplo, né? Vocês vão ter o final de semana, no lugar de entregar na sexta, entregarem na segunda. Isso aí não tem problema não, tá certo? Então, vamos lá. A atividade, ela está totalmente alinhada com essas 2 matérias, esses 2 conteúdos que nós vimos até agora, que é o quê? Coleta de dados, a parte de amostragem, né, os tipos de amostragem, os tipos de dados, aquela parte inicial, e essa parte que nós estamos vendo agora de estatística descritiva. Então, vai ser uma atividade mais ou menos prática, em que vocês vão coletar dados, tá? Vocês vão propor uma coleta de dados. Vocês vão lembrar que eu fiz uma das tarefas de casa, vocês tinham até aquela do lixo reciclável, né? Vocês tinham que dizer assim, olha, como que você resolveria esse problema? Como que você faria uma coleta de dados? Ali eu estava pedindo só para você planejar, para você pensar em como fazer uma coleta de dados, tá? Agora a gente vai fazer de verdade. Vocês vão realmente coletar dados e fazer as estatísticas desses dados. Então, aqui está mais ou menos, né, o roteiro da atividade, certo? Ela vai valer 60 pontos. Claro que depois eu vou fazer uma regra de 3, né, para vocês terem uma nota de 0 a 10, tá? Mas o máximo é 60 pontos, que estão distribuídos aqui ao longo das etapas. Na primeira parte, é a parte de coleta propriamente dita. Então, o que é que você vai fazer? Escolher um processo de amostragem aleatória. Então, isso aqui é importante, ó. Não se trata de um censo, e sim de uma amostragem. Então, eu quero que vocês coletem dados reais, mas eu não gostaria que você pegasse, assim, uma base de dados existente e usasse todos os dados, certo? Porque aí você não está... Ou então, assim, a minha população vai ser o pessoal que mora aqui no condomínio. Então, eu vou entrevistar todo o condomínio. Não, porque aí você não está fazendo uma amostragem, você está fazendo um recenseamento da população, certo? Eu quero realmente que vocês estabeleçam uma regra para fazer a seleção dos itens, né, dentro da população de forma aleatória e depois colete os dados desses itens, certo? Ou desses objetos ou dessas pessoas. Então, como está dizendo aqui, você não deve usar um conjunto de informações que represente a população por completo. Ah, professor, e quantas amostras eu devo ter? Isso é muito relativo, depende demais do teu sistema de coleta, se a tua população é muito grande ou não. Mas, como a gente tem que chegar num valor, né, cabalístico, eu estou usando esse valor de 20 amostras, tá? Mas vocês, claro, podem coletar muito mais. Em alguns casos, coletar uma amostra pode ser um processo demorado, e algumas pessoas vão ter dificuldade de chegar nas 20 amostras, certo? Ou pelo menos de coletar muito mais do que isso. Já outros casos, vocês vão coletar dados possivelmente de uma forma muito simples e talvez vocês tenham um valor muito maior do que 20.
certo? Também não tem problema, não há restrições para cima. Só não queria que fosse menos do que 20 amostras. Eu vou disponibilizar um formulário Google para vocês entregarem essa atividade, certo? Nesse formulário, vocês vão responder as perguntas, né, que estão aqui, em relação ao trabalho que vocês fizeram, e no final vocês anexam a planilha com as estatísticas. Então, como o nome está dizendo, é uma atividade computacional, ela vai ser feita numa planilha eletrônica, que pode ser um Excel, um Google Planilhas ou o LibreOffice Calc, né? Que são as três que eu apresentei para vocês na aula passada. Então, tem que ser um dado quantitativo, certo? Às vezes, quando a gente faz uma coleta de dados, a gente coleta mais de uma informação. Sei lá, você vai entrevistar uma pessoa e você pergunta para ela o nome e a idade, só como exemplo. Então, o nome é um dado qualitativo, né? Nominal, enquanto que a idade é um dado quantitativo, numérico, né? E racional. Então, nesse caso, eu peço que vocês façam toda a atividade com um dado quantitativo, beleza? Ou seja, vocês nem são obrigados a coletar mais de uma informação. Basta coletar um dado, contanto que esse dado seja quantitativo. Ah, professor, mas eu quero aproveitar e pegar outras informações na minha pesquisa, que eu acho que é interessante, eu acho que vai ser legal para o que eu quero fazer. Fica à vontade, certo? Mas na parte aqui de estatísticas, eu quero que você use um dado quantitativo. Ok? Aí, primeira coisa que você vai classificar os dados, né? Primeira coisa que, claro que eu já estou dizendo que eu quero quantitativo, então, se você marcar que é qualitativo, você está indo para o lado errado, né? Mas também tem que dizer se são numéricos ou não numéricos, discretos ou contínuos. Isso, cada um vai escolher um tipo de dado, né? Indique o nível de mensuração dos dados que você está coletando. Então, cada um de vocês vai ter um dado diferente, por isso, né, não necessariamente vocês vão responder a mesma coisa. E depois vai dizer o que é que seus dados representam, qual é a grandeza, qual é o significado dessa informação que você está coletando e qual é a unidade de medida, né? É um dado em porcentagem, é um dado adimensional, é uma contagem do número de pessoas, do número de clientes, sei lá, é uma medida em centímetros ou em quilos, ou é o número de veículos num dado momento, enfim, não sei. Vocês que vão dizer o que é que esse dado representa. Acabada essa primeira parte, que vale 5 pontinhos, vocês vão para a segunda parte, que é a parte de planejar a amostragem e a coleta de dados. Qual é o instrumento que você vai usar para coletar esse dado, ou para medir essa informação, certo? É um questionário, é um Google Forms, é papel e caneta, é uma balança, é um banco de dados do IBGE, ou simplesmente da escola ou da universidade, enfim, qual é o instrumento que você vai usar para capturar essa informação. Depois, você vai chegar numa parte bem importante do trabalho, definir sua população, certo? Por que essa parte é importante? Porque ela tem que estar conectada com a estratégia de amostragem. Nós já vimos que para uma amostra ser considerada probabilística, para que ela seja realmente aleatória e representativa da população, é preciso que todos os elementos da população tenham alguma chance de ser sorteados, tá? Claro, a gente tem aquelas estratégias que nós já vimos de amostragem, mas é claro também que você precisa saber quem é a população toda para, né, de repente você está dizendo assim, olha, a minha população são os estudantes universitários brasileiros. Aí eu resolvi deixar aqui uma enquete com os meninos da minha sala, com os meus amigos de sala. Então, você não está fazendo uma pesquisa com os estudantes universitários brasileiros, porque você não está dando a chance dos alunos lá do Rio Grande do Sul, de São Paulo ou de Goiás participarem, né? Então, tem que ter esse cuidado na hora de definir a população e a estratégia de amostragem conectada com ela, certo? Aqui é mais para a gente pensar um pouco na pergunta de partida desse problema, né? O que é que nós queremos realmente resolver? Qual é a ideia? O que é que eu quero com esses dados? Qual seria
um objetivo ao fazer essa pesquisa. Eu gostaria de investigar se, sei lá, os estudantes da minha turma têm, em média, uma idade maior ou menor do que isso, ou se eles têm uma renda maior ou menor do que aquela, ou se, enfim, qual é o objetivo de eu estar coletando essa informação? O que é que eu quero com isso? Certo? Aí você vai dizer a estratégia de amostragem e o tipo de estudo estatístico. Tá? Aqui você vai só apontar, vai só dizer, olha, a minha estratégia é sistemática e o meu estudo é observacional transversal. Aí no item seguinte, esse item aqui, ó, ele é aberto, certo? E você vai explicar a sua metodologia, explicar como é que você fez para coletar o dado. O que é que eu vou fazer? Eu vou comparar essa informação com essas duas de cima e com a população, tá? Então, aqui eu vou observar se você realmente descreveu a sua metodologia de coleta de forma observacional transversal, como você tinha dito. Ou se você tinha dito que era retrospectiva, eu vou ver se realmente você fez de forma retrospectiva. Também vou olhar, se você disse que fez uma amostragem estratificada, eu vou tentar ver se você descreveu, né, da forma correta, ou seja, dividiu a população em grupos, foi em cada grupo e selecionou aleatoriamente alguns elementos. Ah, beleza, então ele fez estratificada. Mas se você disser, não, eu simplesmente sorteei aleatoriamente alguns elementos da minha população, eu vou dizer, isso não é estratificada, está errado, certo? Então, aqui é assim que você vai responder essa parte aqui do trabalho, né? Dizendo a estratégia de amostragem, o tipo de estudo, e aí depois vai explicar como foi que fez realmente a coleta de dados. Tá claro, galera, até aí? Será que deu para entender? Vocês têm alguma pergunta? Professor, eu tenho uma pergunta. Lá em cima, o senhor falou que era para a gente utilizar o processo de amostragem aleatória, né? Aqui em cima. Aí, no caso, a gente vai poder... Ali embaixo, se eu desse só mais um pouquinho para mostrar. Aqui a gente tem a amostragem sistemática, estratificada. No caso, a gente vai ter que fazer aleatória simples? Não. É assim, Valesca. Aqui, aleatória, nesse caso aqui, ela é sinônimo de probabilística, certo? É uma amostragem probabilística, ou seja, todos os elementos da sua população têm que ter alguma chance de ser sorteado para fazer parte da amostra. Agora, dentro dessa categoria de probabilística, existem algumas estratégias, né, alguns tipos de amostragem. A aleatória simples é um deles, beleza? Que é aquele em que você dá um jeito de sortear, né, colocar num pacote, ou sei lá, num pote, ou num software qualquer, todos os elementos da sua população e sorteia aleatoriamente, certo? Inclusive, é bom você ter perguntado, porque aí eu quero que você explique como que você fez para sortear de forma... Porque muita gente escolhe aleatória simples achando que é a mais simples, que é a mais fácil. Nem sempre é muito fácil você sortear todos os elementos da população, né? Sortear alguns elementos dentre todos. Às vezes é mais fácil você fazer de forma sistemática, né? Ou de forma estratificada, ou conglomerados. Então, é cada um de vocês, de acordo com o problema que vocês têm em mão, que vão definir a melhor estratégia, certo? Claro que durante, quando vocês estiverem fazendo isso, vocês podem consultar a gente, a mim, aos monitores, né, lá no grupo, tirar as dúvidas de vocês, até definir a melhor estratégia. Mas, Professor, uma boa pergunta, porque realmente aqui eu estou usando a palavra aleatória, e aí dá a impressão que tem que ser aleatória simples, né? Mas não é. Ali é sinônimo de probabilística. A aleatória simples é uma delas, né? Entendi, obrigada. professor, Oi, Val. supondo que eu faria uma amostra tipo, quantas pessoas moram por residência no meu bairro? Então eu sairia só entrevistando quem eu conheço. Seria uma amostragem aleatória ou seria tipo, mais planejada? Vamos lá. Se você está entrevistando só quem você conhece, qual é o tipo de viés ou de tendência que você está inserindo aí? Nós vimos dois tipos de amostragem. Por conveniência, né? Não probabilística, por conveniência. Pronto, Sara, exatamente, por conveniência. É mais fácil você escolher aqueles que você conhece, mas aí, quem você não conhece,
não teve nem chance, né? Ele já estava excluído da sua população, entendeu? Então, você tem um viés aí, porque você, na verdade, está declarando sua população como sendo a população do seu bairro, mas, na verdade, não é. São só as pessoas que você conhece, né? Então, uma solução possível para esse tipo de problema é você redesenhar a sua população, dizer assim, não vou trabalhar com o bairro inteiro, porque é um bairro grande, tem muita gente, eu vou trabalhar talvez com minha rua, ou com uma comunidade menor, né? Então, veja aí qual é a possibilidade que você tem e qual é o acesso que você tem a essas pessoas, né? Certo? Mas eu realmente tenho que sair entrevistando estranhos? Não, claro que não tem. Depende muito do que você escolher como informação e como população. Se você não quer entrevistar estranhos, faça de outra forma. Uma outra ideia que eu gosto de dar é a possibilidade de você pegar um estudo retrospectivo. Vai numa base de dados, sei lá, tem gente que gosta de esportes ou de economia, né? Vai numa dessas bases de dados, depois me lembrem que eu passo para vocês alguns sites que têm bases de dados, assim, coleções de informações sobre campeonatos, sobre energia, sobre uma porrada de coisas. Tem muitos sites agora, aí eu não estou lembrado agora, mas vocês vão encontrar muita coisa. Agora, volto a dizer, quando você pega uma base de dados dessa, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de 2020, ou então a série de campeonatos brasileiros desde 2003, sei lá. Isso é uma informação completa. E você tem acesso a toda a população. Eu não quero que você use toda ela, tá? Aí você vai estabelecer um critério para mostrar algumas informações dentro desse base, né, esse conjunto completo de informações aí, né? Você tem, por exemplo, o consumo de energia elétrica no Brasil, no Ceará, nos últimos tantos anos. Eu não quero que você use toda a coleção de informações. Você vai estabelecer uma forma, mas é retrospectivo. Você não está coletando esse dado agora, ele já foi coletado, está registrado lá numa planilha, sei lá o quê, e você vai só usar, certo? Então é retrospectivo. Mas como que você vai selecionar as amostras? Aí é você que vai me dizer, certo? Se você vai usar algum critério de agrupamento geográfico ou temporal, não sei. Beleza? Tá claro até aí, gente? Aqui eu estou só dizendo como coletar os dados, né? É a primeira parte do trabalho, ó, certo? A parte de coleta. Aí isso vale 15 pontos. Então é a parte que vale menos, né? Digamos assim, dos 60, aqui vale um quarto, certo? E os outros 45 pontos estão na parte 2, a parte de estatística descritiva, né? Onde você vai ter uma planilha eletrônica, né, que você vai preencher para fazer os cálculos com os dados que você obteve, certo? Com os dados que você obteve. Deixa eu ver se eu não tinha pensado em abrir ela aqui, mas eu posso abrir a planilha. Ver se eu acho aqui rapidinho. Professor, a planilha vai ser disponibilizada pelo senhor ou a gente que tem que fazer? Eu vou disponibilizar um modelo, porque se eu não colocar um modelo, cara, cada um adota um jeito diferente de montar a sua planilha, e aí, quando eu vou corrigir, dá um trabalho danado, sabe? Então, o modelo é justamente para padronizar um pouco o local da planilha onde vocês vão colocar cada informação que é solicitada, né? E, com isso, facilita bastante na hora da correção, sabe? Por isso que eu vou colocar esse modelo sim. Deixa eu só ver se eu acho ele aqui. Professor, no caso, quando a gente for calcular a média, o senhor vai exigir média aparada, média comum? Não, só a média. Aí, se fosse a parada, eu estaria dizendo, certo? Se você tiver alguns dados muito discrepantes, o que vai acontecer, por exemplo, se você tiver
um monte de dados e valores assim próximos uns dos outros, aí de repente tiver uma amostra bem alta. Tu vai perceber isso pela diferença entre a média e a mediana, né? A mediana não vai ser afetada por esse valor muito elevado ou muito baixo, já a média vai. Então, quando você tem uma diferença muito grande, né, entre a média e a mediana, indica que você pode ter valores discrepantes para um dos lados, né? Isso também vai aparecer num gráfico que a gente vai aprender a fazer depois, tá? Mas pronto, tá aqui. Ó, é mais ou menos isso aqui, né? Aos poucos eu vou explicar todas as partes dessa planilha para vocês, mas o que eu posso dizer por enquanto é que aqui na coluna A, eu espero que vocês coloquem os dados de vocês. Isso é importante, porque às vezes a pessoa não presta atenção e coloca os dados em outro lugar. Por exemplo, aqui, certo? Nessa região. E aí eu fico doidinho sem achar a informação e eu preciso, gente, que vocês coloquem os dados de vocês na planilha. Não adianta vocês colocarem só os resultados aqui, certo? Não adianta. Eu preciso dos dados de vocês para saber se os cálculos que vocês fizeram estão corretos, certo? Então, por exemplo, se você coletar 20 amostras, como eu pedi, que é o mínimo, você vai colocar os números aqui, ó, certo? Do A1 até o A20. Se você tiver mais, você vai colocando para baixo, não importa, certo? Até onde quiser, tá bom? Aí aqui você faz o valor médio, a mediana e a moda, certo? Depois, medidas de dispersão, amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Tudo isso aqui nós já estudamos, vocês já sabem fazer. Então, toda a parte que eu acabei de apresentar, da coleta de dados, né, da amostragem, né, de obter, vocês já podem fazer isso, certo? Já podem colocar os dados aqui e já podem fazer essas medidas aqui. Tudo isso aí vocês já têm condições de fazer, certo? Segunda parte, nós vamos ver hoje, já já, distribuição de frequências, que é essa tabela aqui, tá? Vou já explicar como é que faz. Distribuição de frequências e o histograma, que é um gráfico baseado nessa tabela, tá? Então, é bem tranquilo também, eu vou já explicar. E a terceira parte é essa parte aqui que eu não expliquei ainda, que vai ser o motivo da nossa próxima aula, certo? Segunda-feira, vai ser essa parte aqui dos quartis e do box plot. Então, se você não entender isso aqui, não tem problema. A gente ainda vai falar sobre isso. Tranquilo? Voltando lá para o enunciado. Onde é que estava? Exatamente, ó, o que vocês, isso que eu acabei de mostrar lá na planilha, é isso aqui, né? Ó, estatísticas de localização é a primeira parte, estatísticas de dispersão é a segunda parte, os quartis e o box plot, que está ali logo embaixo, né? E a tabela de distribuição de frequências, eu vou inverter e falar primeiro dela aqui hoje, e na próxima aula a gente fala dos quartis e box plot. Aí, ó, a partir da tabela, tá? Vocês vão ter 10 pontos só pela tabela e mais 5 pelo gráfico, certo? Aí vocês vão anexar o gráfico separadamente, beleza? E o box plot também parecido, né? Para fazer esse gráfico, chama de box plot, ou gráfico de caixa, vocês precisam calcular algumas informações antes. Então, esses cálculos, tá, vão contar 10 pontos. E o gráfico em si conta mais 5, tá certo? E depois, alguns comentários, que não adianta eu falar sobre isso agora. Na próxima aula eu explico melhor como é que são esses comentários, mas vai ter um espaço lá no formulário para vocês responderem. Tá? Então, tudo isso vai ser entregue via Google Forms. Tá? Vocês vão entregar, anexar os gráficos e colocar a planilha lá no Google Forms. Eu vou colocar um anúncio no SIGA só para lembrar vocês, mas não vai ter entrega pelo SIGA, certo? A entrega é pelo Forms. Os cálculos terão que ser mostrados na planilha.
Não é que não precisa mostrar os cálculos, não precisa colocar na planilha, do jeito que eu fiz na aula passada, Professor, fazendo todo, né? Você depois, eu vou pedir que você envie no papel, sei Professor, lá. sua transição tinha travado. Pode repetir aí a última parte? Qual parte? Quando o senhor começou a falar. porque travou desde o começo. A parte dos cálculos, ou a parte toda essa parte aqui? Da resposta que o menino perguntou. A parte dos cálculos. Pronto. Vocês vão responder tudo no Google Forms, certo? Tudo vai ser respondido por lá. Essa parte de cálculos, vocês vão colocar só as respostas, numérico mesmo, certo? Só o número respondido lá. Vocês podem fazer o cálculo como vocês quiserem e tal. E eu vou colocar um espaço para vocês anexarem a planilha, né? E os cálculos feitos à mão, tá certo? Claro que vocês podem fazer os cálculos à mão, gente, é assim, você arma, eu não estou pedindo para você fazer divisão, potenciação à mão, não. Vocês podem fazer isso na calculadora, vocês podem fazer isso até no Excel. É só para você armar, colocar lá os resultados e a gente ver que você sabe fazer a conta, certo? Então, eu vou até fazer alguns cálculos daqui a pouco, né? Aqui, vocês vão ver que eu também não vou ficar pegando aqui um número decimal, elevar ele 180,3 elevado ao quadrado. Aí você faz isso na calculadora, não, certo? Aí bota só o resultado. Mas arma todo, faz toda a sequência para a gente ver que você está entendendo. Professor, quando você está falando isso, por exemplo, na hora que eu vou colocar lá na tabela do Excel, aí é que eu não entendi direito. Bota só o resultado mesmo, né? E aí eu vou ter que anexar uma imagem com o meu raciocínio. Exatamente. Aqui, ó, tu bota os dados e aqui tu bota só os resultados. Só os números, entendeu? Você pode fazer essa conta à parte. Mas aí vai ter lá no formulário também, né? Tipo, sei lá, como é? Justifique. Não, vai ter. Você pode fazer em papel, se você fizer até, sei lá, no computador, no Word, sei lá o que, você pode transformar em PDF ou numa imagem e anexar lá, certo? Se fizer à mão, tira uma foto, um caderno. Tá bom? Valeu. A Maria Letícia está perguntando se não vão usar aquelas funções. Pode usar. É até bom que use para confirmar se está correto, certo? Para confirmar se realmente fez a conta direito. É importante, inclusive, né? Verificar. Então, por exemplo, aqui, se você colocar assim, ó, média da coluna A, certo? Se eu colocar A1 até A20, ele vai calcular A1, 2 pontos, A20. Ele vai calcular a média dos valores que você colocar nessa região, né? Entre o A1 e o A20. Aqui ele dividiu por zero, porque como não tem nenhum número, né? Ele foi contar e não achou ninguém e dividiu por zero, e deu erro. Mas se eu colocar os números aqui, ó, 2, 3,1, 4,5, aí ele vai atualizando a média aqui. Outra estratégia interessante é tirar esses números, ó, e colocar assim, média A, 2 pontos A. E aí ele entende que é a coluna inteira, né? Coluna inteira. Ele vai fazer a média de todo mundo que estiver nessa coluna, certo? E aí isso é uma forma de você verificar se seu cálculo está correto, tá certo? Não esqueçam que a fórmula para média é média mesmo, né? A palavra média com acento, enquanto que da mediana é média, certo? E aí coloca aqui o argumento, beleza? É isso, não vou dar muito mais spoiler não. Eu acho que está explicado o trabalho, certo? Eu até vou aproveitar e colocar no grupo do Telegram também, né? Esse PDFzinho, certo? Esse PDFzinho aqui, e vou colocar o link para o formulário, né? Colocar 3 coisas, né? Esse PDF com o enunciado, explicando direitinho,
o link para acessar o formulário e a planilha, o modelo de planilha em branco para vocês preencherem, certo? Aí, se você preferir, eu vou colocar um modelo em Excel, um modelo em LibreOffice. Se você preferir usar o Calc, você só abre, você joga lá no seu Drive e abre, que ele já abre no Google Planilhas, né? Se você preferir, desculpa, usar o Planilhas, certo? Você abre lá e usa pelo Google Planilhas. Todos os 3 dá certo. Tranquilo? Posso passar adiante? Pronto. Na ausência de respostas, vou considerar que estamos entendidos. Vou fechar aqui. Gente, segunda parte da aula aqui hoje, então, né? Eu tinha dito que eram 3 partes, vamos ver se dá tempo. Já explicamos, então, a atividade computacional. Eu queria fazer rapidamente aqui uma passada naquela atividade da última aula ainda. Então, já explicando sobre essa questão das atividades de casa, eu tenho tido um pouco de dificuldade de postar, né? Então, realmente, eu demorei a postar a atividade da aula passada. Essa atividade que está aqui na tela ainda é da quarta-feira da semana passada, que nós estávamos corrigindo na aula de segunda-feira, e a atividade de segunda-feira eu acabei só postando hoje. Então, eu vou dar uma semana para frente para vocês responderem ela, tá? Normalmente, a atividade de segunda-feira fica aberta até o domingo, certo? Que é para na próxima segunda já ter respondido. Mas, como eu só postei hoje, eu vou dar uma semana para frente, né? Que seria até a terça-feira da semana que vem, dia 15. E a atividade de hoje, valendo a presença de hoje, ela vai ficar até a sexta-feira. Eu vou dar um pouco mais, porque como vai ficar 2 concorrentes, eu vou dar um pouco mais de tempo para ela. Beleza? Certo? Estou só lembrando, dessas atividades, eu estou chamando de presença para quem não está aqui assistindo essa aula ao vivo, certo? Quem está assistindo ela gravada, para ganhar a presença, tem que fazer a atividade. Ou para quem quer ir acumulando aqueles pontinhos, né? E aí vai fazer essas atividades também, certo? Eu vou aproveitar esse momento, eu vou passar para vocês um formulário de presença, porque às vezes esse meu sisteminha de capturar a presença de vocês está meio bugado. E ele está dando um trabalhinho para a gente verificar quem estava presente. Então, só para não ter dúvida que a gente não vai perder aqui a chamada, eu vou passar esse formulário, tá aí na lista, no chat. Então, eu peço que vocês respondam, só para o caso de eu ter problemas, certo? Aí o formulário de presença aí de hoje, certo? E eu vou responder, então, aqui rapidinho essa questão. Nós estávamos fazendo, né? Lembram que tinha um conjunto de dados de massa dos animais, né? Eles eram da raça Golden, e um conjunto de dados de comprimento, certo? E aí, ele estava perguntando, na verdade, aqui ele passa algumas informações que não passou na primeira questão, né? Nesse item 2, ele fala assim: os cães da raça Golden têm média de 30 quilos, com desvio padrão de 4. E os pastores alemães têm média de 40 quilos, com desvio padrão de 6. Gente, não sei se vocês notaram, logo nessa primeira frase, é algo que pode deixar a pessoa um pouco confusa. Por quê? Deixa eu trazer aqui os dados da questão. Não são esses, são esses. Aqui, ó. Eu estava trabalhando com vocês aqui exatamente nessa planilha na aula passada, né? Aqui tem os dados de quilos, né, de peso dos cachorros, certo? E nós calculamos uma média de 30,57 quilos para esses 10 animais, com um desvio padrão de 3,779. Sim, as aulas estão disponibilizadas no SIGA, né, as gravações, e essas 2 atividades que eu falei,
tanto a de segunda quanto a de hoje também já estão lá, certo? Eu, inclusive, vou mostrar elas daqui a pouco. Mas essa ainda é a da semana passada. Então, gente, ó, você tem o valor médio dessas 10 amostras e você tem a variância e o desvio padrão dessas 10 amostras. 30,57, 3,779, certo? Aí, ele traz aqui no enunciado que os cães da raça Golden têm média de 30 e o desvio padrão de 4. Mas não são os valores que a gente tinha acabado de ver na planilha. Por que que não são? Qual é a diferença entre esses valores e os que estão na planilha? Alguém sabe dizer? Professor, você pode repetir? A pergunta é a seguinte, ó, ele está dizendo aí nessa questão que os cães da raça Golden têm em média 30 quilos, com desvio padrão de 4 quilos. Mas, pelos dados da questão anterior, a gente tinha visto que a média, ó, até botando aqui na mesma tela para vocês enxergarem bem, certo? Ó, a média era 30,57. Ele está dizendo que eles têm em média 30. E o desvio padrão era 3,779. E ele está dizendo que o desvio padrão é 4. Aí a Eduarda está dizendo, está arredondado. E a Stephanie está dizendo, considera a população e não a amostra. O que vocês acham? Professor, eu acho que como ele está falando especificamente da raça, então deve estar considerando todos, né? Já ali do animal 1 ao animal 10, ele estava considerando somente uma parte. Exatamente, exatamente. Vou até colocar aqui, ó, tem meu quadro aqui de lado, não sei se vocês estão me ouvindo bem, mas quando eu falei de média, eu falei que existe. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, tem dois tipos de média, né? Na verdade, a média, quando ela é calculada em cima das amostras, ela é uma estatística, certo? E a gente vai usar o X-barra para representar essa estatística. Quando ela é calculada em cima da população, ela é um parâmetro. Então, a gente vai usar uma letra grega, mi, para representar. Isso acontece com média, acontece com várias outras estatísticas, né? Com o desvio padrão, a variância, a proporção. Então, tem vários outros parâmetros e estatísticas que têm sua correspondência. Tem na amostra e tem na população. Na população, normalmente, esses parâmetros são fixos. Eu sei que existe a média da população. Nem sempre eu conheço, mas eu sei que ela existe, né? É o símbolo do BitTorrent, não, rapaz. O BitTorrent que usou o símbolo da gente, ó. O BitTorrent, negócio tem 10 anos menos. Isso aqui tem idade de, sei lá, de ter, rapaz, tem 300 anos. E o X-barra, no caso, como é uma estatística, ele pode variar. Como assim pode variar? Porque as amostras são aleatórias. Se eu coletar um conjunto de dados de forma aleatória, né, e você coletar da mesma população outro conjunto de dados de forma aleatória, cada um de nós vai ter um X-barra diferente, da mesma população, só que as amostras são aleatórias, são diferentes. Então, é importante a gente ter em mente que esses valores, apesar de os dois serem médias, eles podem representar coisas diferentes, né? A média da população, que é fixa, é constante, né, um parâmetro, e a média amostral, que é uma tentativa de estimar esse cara. Então, não é exatamente uma aproximação, Eduarda, certo? Não é exatamente uma aproximação. A palavra mais bem empregada seria estimação. Esse cara é uma estimativa desse aqui, certo? O de cima é uma estimativa desse de baixo.
Beleza? No caso que a gente estava vendo aqui agora, nesse caso aqui, ó, isso aqui é a forma de eu tentar estimar a média da população. Eu não conhecia a média da população, eu estava tentando estimar na questão 1. Na questão 2, ele está me dando a média como sendo 30. Que bom que era próxima, realmente. Eu tinha obtido uma boa amostra, né? Porque a minha média foi 30,57. E a média da população é 30. Também o desvio padrão estimado, né? Esse desvio padrão aqui, no caso, se eu trocar isso aqui por desvio padrão, eu vou botar assim, desvio padrão, certo? Então, agora eu vou chamar o desvio padrão populacional com a letra sigma, que é o S em grego, certo? E o amostral, eu vou usar o S normal, certo? Se eu estiver falando da variância, eu vou colocar ao quadrado, né? Tanto o sigma quanto o S, certo? Então, esse Szinho é que, no exemplo ali, ele é 3,779, enquanto que o da população é 4. Certo? É isso que está colocado aqui. Beleza? Então, na questão 2, nós vamos considerar os valores populacionais. Certo? Populacionais. E não os amostrais que a gente tinha calculado. E aí ele pede, né, para a gente comparar esses 4 animais aqui, né? Ele dá a média e o desvio padrão da população de Goldens e a média e o desvio padrão da população de pastores. E ele pede para a gente comparar quem é o cão que pode ser considerado mais pesado ou mais leve, comparado com os demais animais daquela raça. Ou seja, dentro da população dele, qual é o que se afasta mais do seu valor médio, para mais ou para menos, em desvios padrões, né? Então, é aquela contagem que a gente aprendeu da distância padronizada, certo? Nós vamos calcular a distância padronizada para todos eles, né? Um cão de 36 quilos, por exemplo, como a média dele é 30 e o desvio padrão é 4, nós vamos ter isso aqui, ó. No item A, a distância padronizada vai ser 36 menos 30 e o 4. Então, vai ficar 6 quartos ou 3 meios, né? Ou seja, 1,5. O que é que esse 1,5 quer dizer? Que, na verdade, um cachorro de 36 quilos, um Golden de 36 quilos, ele é um cachorro que se encontra a um desvio padrão e meio da média da população, certo? Aí no item B. O item B é um pastor de 48 quilos. Né? Então, a distância padronizada vai ser 48 menos, a média dos pastores é 40 e o desvio é 6. 46. Né? Deixa eu tirar aqui para vocês enxergarem. Beleza? Estão enxergando aí, né? Então, aqui vai ficar 8 sobre 6 ou 4 terços, né? 4 terços é 1 mais 1 terço, ou seja, 1,3333, certo? Ou seja, esse pastor, ele é mais pesado, né, do que a média da população, e esse desvio dele em relação à média é de 1,33 desvios padrões, tá certo? Ou seja, ele ainda é menos distante da média do que o Golden do item A, certo? No item C, a distância padronizada. Agora eu tenho um Golden de 32. Um Golden de 32. Então vai ser 32 menos 30 dividido por 4, né? Lembrando que eu tenho que usar a média e o desvio padrão daquela população, certo? Então vai ficar 2 sobre 4, né?
ou seja, 1,5, 0,5. Meio desvio padrão, como o número é positivo, eu estou acima da média, né? Notem que o cachorro tinha 32 quilos e a média era 30, então eu estou acima da média. E por último, eu tenho aqui um pastor de 37 quilos, um pastor alemão de 37 quilos. Então fica 37, a média dos pastores é 40, dividido por 6, que é o desvio padrão dessa raça. Então vai ficar 3, menos 3, né, sobre 6, ou seja, menos meio. Ou seja, tanto o Golden do C, que do item C, como o pastor do D, eles são, digamos, eles se distanciam, né, do valor médio igualmente, só que um é para mais, o outro é para menos, certo? Portanto, o cachorro, que pode ser considerado com maior massa corporal comparado com a sua própria raça, é quem? É o Golden do item A, certo? E aquele que é o mais leve, ou com menor massa corporal comparado com a sua própria raça, é o pastor do item D, porque ele está abaixo da média, né, da raça dele. Tá certo? Breno, professor, a minha atividade eu enviei, anexei a planilha do Excel, a qual eu fiz, as fórmulas estão lá, não coloquei os cálculos na folha para ficar mais bonitinho. Eu não acho que fica mais bonitinho com os cálculos na folha, não, mas eu acho. Assim, se os cálculos estiverem lá, tudo bem, sabe, Breno? Eu só, nesse momento, como eu comentei na aula passada, eu estou passando para vocês o uso do Excel, mas eu ainda quero que vocês façam na munheca, certo? Eu acho importante vocês saberem fazer os cálculos e usar o Excel, usar a planilha eletrônica como um mecanismo de verificação se os seus cálculos estão corretos, tá certo? Então, tudo bem, é uma atividade, né, não vale nota, não vou implicar com isso não, mas vamos tentar fazer na mão, tá? Essas coisas. Depois a gente vai ter tempo para usar o computador. E aí, galera, tá clara essa daí? Foi tranquila? Isso encerra a atividade lá da semana passada, certo? Aí, deixa eu vir para cá. Professor, eu tive só um problema na questão anterior com relação só à média parada. A média parada a gente não tira o menor valor, o maior valor e divide pela quantidade que sobrou? Isso. O meu deu 26,6 e o senhor tinha botado 30, acho que 35. Foi, tá aqui. Porque desconsiderando o 38 e o 24 não? É 24,5. 24,5, isso. E o 38 não sei o que dava... Peraí... Dava... Claro, nossa senhora. 213,3, aí dividindo por 8 dá 26,66. Com certeza, mas porque aqui tá dando... tá dando 30, ó, deixa eu somar aqui para você. Professor, eu acho que é porque... A sua soma deu quanto? Porque tá dando aqui, ó, 242,8. Foi isso que deu? Guilherme. Peraí, professor, que eu tô fazendo de novo aqui na calculadora. Pronto, pois veja aí, ó, essa soma é para dar 242,8, certo? A soma dos 8 que estão no meio, né? Tirando o maior e o menor. Professor, Tá? Oi, Sara. Tirei os dois menores e os dois maiores e deu o mesmo resultado. Deu 30,1.
Tu fez isso aqui, né, ó. E aí dividiu por 6, no caso, né? Aí dá 30,46. Já dá um pouquinho diferente do Deu meu, certo ó. agora, professor. 30,35. Mas tudo bem, viu, Sara? Tá certo também. Beleza? Só que você vai colocar aqui com a média parada com K igual a 2, né? Que você Aham. cortou. Certo? Aí, como é que eu sei, professor, se o K é igual a 1, se o K é igual a... Como é que eu minha escolha ou é... Pronto, Sara. Frequentemente é uma escolha de quem está fazendo realmente, certo? Em alguns momentos você pode ter exercícios em que ele coloque, né? Olha, apare tantas amostras de cada lado, então apare tantos por cento das amostras de cada lado. Certo? Certo. Pronto. Pessoalmente, eu tomei a decisão de aparar só uma de cada lado, porque como é uma amostra pequena, de apenas 10, né, 10 valores, quando eu corto um de cada lado, eu já estou cortando 20% das minhas amostras, né? Quando você corta 2 de cada lado, você está excluindo 40% da amostra. Se eu tivesse 20, 30, 50 amostras, eu ficava mais à vontade de cortar mais, né? Mas aí a gente está começando a excluir muita coisa, por isso que eu preferi não tirar mais. Mas tudo bem, é só um exercício e não tem um padrão pré-definido não, viu? Beleza, então vamos lá. Professor, peraí. É porque a Yasmin tinha colocado no chat para pedir para repetir a última explicação dos cachorros pesados e leves que tinha travado para ela. Certo. Eu acho que a gente vai ter outras questões envolvendo esse mesmo conceito mais para frente. Por isso que eu não queria voltar muito, né? Nossa aula está ficando gravada, vocês podem sempre voltar e rever, tá, Yasmin? Mas, assim, grosseiramente falando, aqui você vai calcular para cada item a distância padronizada. O que é essa distância padronizada? É o valor de peso do cachorro menos a média daquela raça dividido pelo desvio padrão. Ou seja, é a distância do valor do dado, né? A distância em relação à média, só que você divide pelos desvios padrões, para saber quantos desvios padrões você tem ali, certo? Então, quem estiver mais longe da média, né, quem tiver mais desvios padrões de distância para a média, seria o mais improvável, que está mais, né, distante, o mais, enfim, no caso aí, o que tem maior massa corporal comparada com a sua população, certo? A mesma coisa para baixo, né? Quando for abaixo da média. Então, eu fiz o cálculo, não sei se você chegou a ver, aqui, ó, né? Para as distâncias padronizadas para os 4 casos ali, né? Ó. Aqui era Golden, então eu usei média de 30 e desvio padrão de 4. Isso aqui era o valor dado no item A. Aqui era um pastor, então eu usei o valor dado no item B, menos a média dos pastores, dividido pelo desvio dos pastores. E aí fiz aqui Golden e aqui pastor de novo, certo? Encontrei esses valores, ó. Então, esse do item A seria o cachorro que está mais fora do padrão, né? Na raça Golden, tem poucos cachorros acima desse peso, certo? Ele está a um desvio padrão meio acima da média dos Goldens, né? Esse outro cachorro aqui, ó, apesar de ele ser mais pesado em quilos, ele tem 48 quilos, mas na raça pastor alemão, isso é menos incomum, certo? Não é que seja comum também, porque ele está a 1,33 desvios padrões acima da média, né? Mas é menos incomum, porque o outro lá era 1,5, certo? Então, essa distância padronizada que permite a gente comparar valores de populações diferentes, né, entre si. Beleza? Eu vou fechar essa atividade aqui, mostrar aqui rapidamente para vocês a atividade da segunda-feira passada, certo? A atividade da segunda-feira passada, gente, basicamente é nessa mesma linha que a gente vinha trabalhando. Eu tenho aqui 3 amostras, ó, a amostra A, B e C. O que é que ele vai dizer?
que numa indústria alimentícia tem 3 máquinas de enchimento que preenchem embalagens plásticas com aveia em flocos finos. A embalagem indica que o peso líquido do produto é de 150 gramas. Então, todas elas deveriam ter 150 gramas, certo? Aí você usou uma estratégia de amostragem aleatória e coletou 6 amostras de cada máquina. Então, tem aqui as 6 amostras. Esses valores, eles são o conteúdo de cada amostra, certo? Deveria ser 150, mas na prática você observou esses valores aqui, tá certo? A primeira coisa é um exercício mais mecânico mesmo, para vocês treinarem mais uma vez os cálculos. Eu estou pedindo dessa vez apenas a média, a mediana, o desvio padrão e o coeficiente de variação dos dados de cada uma dessas 3 máquinas, tá? Então, o que eu sugiro é que vocês façam essas contas à mão, com o auxílio de uma calculadora, e depois vocês podem copiar isso daqui, colocar no Excel, por exemplo, e usar as fórmulas para ver se está batendo. Essa parte é com vocês, é mais para vocês treinarem mesmo, não é obrigatório, não faz parte da questão, certo? E depois de fazer esses cálculos, você vai refletir um pouco com base nesses cálculos, porque, é claro, isso é uma amostra de apenas 6 dados, então são amostras pequenas, não são a média que você calculou, não é a média populacional, o desvio padrão que você calculou não é o desvio padrão populacional, mas, com base nessa informação que você tem, o que é que você poderia dizer? Qual dessas máquinas apresentou, de acordo com esses dados, a melhor exatidão? Qual delas apresentou a precisão? E qual delas proporcionou os melhores resultados? Sabendo que o melhor resultado era ter pacotes, embalagens de 150 gramas, certo? Então, você vai tentar responder isso daí. Eu estou aqui à disposição de vocês para a gente fazer o que vocês acharem que é mais importante, certo? Porque, como eu disse, tinha ainda uma terceira coisa que eu queria fazer na aula de hoje, que está relacionada ao novo conteúdo que nós vamos ver em seguida. Então, se vocês quiserem, eu posso responder pelo menos uma dessas amostras para vocês verem. De todo jeito, eu vou passar depois, né, as respostas para vocês verem se acertaram e tal. Mas se vocês quiserem, eu só deixo aí. A gente passa para o novo conteúdo e depois eu passo o gabarito para vocês verem se acertaram. Querem que eu faça uma, pelo menos? Ou a gente passa para frente? Acho que passa para frente, professor. Pronto. Queremos que faça uma. Pois é, Cara, professor. Matheus, também quer que faça? Não, professor, acho melhor realmente passar o conteúdo para frente. Aí, quando a gente for ver o próximo conteúdo, a gente vai ver sobre caules e folhas, porque já tinha acompanhado já as questões da lista. Aí, na primeira questão, já tinha esse conteúdo já. Porque a lista ali, ela já envolve tudo. Ela não está organizada, né, pela ordem que eu estou dando o conteúdo. Essa lista que o Matheus está falando é uma lista que eu coloquei no SIGA, né? E ela é mais para você, ela não vou cobrar especificamente que vocês entreguem essa lista, não, tá? Ali é mais para vocês exercitarem mesmo. Beleza? Certo. Isso, okay, depois eu mando o gabarito, então, certo, gente? Mas, basicamente, só dando uma dicasinha sobre esse último item aqui, você vai comparar na exatidão qual delas tem um valor médio, né? E a mediana, que são as estatísticas de localização, mais próxima do 150, certo? Então, alguma delas pode ter uma média bem próxima do 150 e outras pode ter uma média mais distante do 150. Isso indica que quem tem uma média próxima de 150 tem melhor exatidão. Já na precisão, você não vai nem olhar para o valor médio, você vai olhar para a estatística de quê? De dispersão, certo? Quais são as estatísticas de dispersão que a gente está usando aqui? O desvio padrão e o coeficiente de variação, tá? Então, o desvio padrão é a melhor estatística aqui para você comparar, né, a dispersão
a precisão. Então, pode ser que tenha alguma máquina que tenha uma baixa dispersão, ou seja, ela está preenchendo as embalagens com valores muito próximos, ela está errando pouco, mas não quer dizer que esse pouco esteja perto dos 150. Então, aqui está 150. Aí tem uma máquina que está variando assim, ó, bem muito. Então, ela tem saco que ela enche muito, tem saco que ela enche pouco. Mas, na média, está dando 150. Essa máquina ela tem baixa precisão, mas ela tem boa exatidão. Se ela tivesse variando bem pouquinho, ela teria boa exatidão e boa precisão, certo? Mas pode ser que tenha uma máquina que tenha boa precisão, mas ela esteja enchendo bem pouquinho, ou demais. Então, a precisão e a exatidão não estão necessariamente associadas, certo? Por isso tem a terceira pergunta, que é: qual delas proporcionou o melhor resultado? Ou seja, qual delas errou menos, certo? E aí eu deixo vocês pensarem sobre isso, e na próxima aula a gente volta a discutir. Essa atividade é a que é referente à aula passada, e ela vai ficar aberta até terça-feira da semana que vem, certo? Ela está aqui no Siga. Ó, as duas estão aqui. Essa que eu acabei de mostrar, essa de cima aqui, ó, do dia 7, inicia hoje e finaliza no dia 15, que é terça-feira da semana que vem. A outra, que é a de hoje, ela tem a ver com o conteúdo que eu vou apresentar agora, e ela vai ficar até a sexta. Estou dando um pouco mais de prazo, exatamente porque está tendo essa concorrência entre duas atividades, e aí eu vou dar um pouquinho mais de prazo para essa outra, certo? Mas seria importante que vocês fizessem logo, até porque vocês vão precisar desse conteúdo no trabalho, lá na atividade computacional. Nesse caso, né, Matheus, os dados são poucos números, então, assim, dando uma batida de olho, a gente já tem uma noção, né? Mas a ideia é fazer os cálculos mesmos para verificar isso de uma forma mais objetiva. Beleza? Então, aqui está o outro, que eu não vou apresentar agora. O que eu queria falar para vocês hoje é exatamente agora sobre a gente já falou de tudo isso, pronto, aqui. A distribuição de frequências, certo? Gente, terceira parte aqui da aula agora, tá? Vai dar tempo. Quando a gente apresenta um conjunto de dados, um conjunto de informações estatísticas, além dessas métricas numéricas que a gente aprendeu a calcular, né? A média, o desvio padrão, a variância, é como se a gente resumisse todo o conjunto de dados em um número, né? A gente calcula a média de um monte de informação, a mediana, a variância, o desvio padrão. Beleza, mas isso, às vezes, é um pouco limitante, certo? Juntando a média, né, ou as estatísticas de localização com as de dispersão, você consegue visualizar um pouco melhor o que é que está acontecendo no teu conjunto de dados. Mas, ainda assim, é interessante ter essa informação de uma maneira mais visual, certo? Ou visual, ou pelo menos tabular, né? Ou seja, tabular, colocar em forma de tabela as nossas informações, ajuda demais a gente visualizar melhor o que está acontecendo no nosso conjunto de dados. A distribuição de frequências é basicamente isso, né? A gente conseguir distribuir, conseguir quebrar esse conjunto de dados em pequenos pedaços, pacotes, para ver melhor o que está acontecendo nesse conjunto de informações, certo? Então, aqui vocês estão vendo um exemplo de que a gente chama de diagrama de dispersão. O diagrama de dispersão, basicamente, é uma linha, uma escala numérica, né? Onde você marca os pontos da tua amostra, certo? De acordo com os valores. Então, esse ponto aqui, onde está escrito X1, é o menor valor que a pessoa observou. Aqui a gente tem uma amostra de 16 valores, 16 dados, né, coletados, e aqui seria o maior valor observado, o X16, certo? Você tem um rol, elas estão em rol,
E aqui a gente tem que pressupor, certo, que essa linha, essa reta, ela está numerada, ela está escalonada, né? Então, a distância entre esse ponto e esse realmente corresponde à diferença numérica entre esses dois valores, tá certo? Basicamente, o que a gente vai fazer é dividir isso aqui em alguns intervalos e contar quantas amostras tem dentro de cada intervalo. É uma tarefa muito simples, certo? Vou dividir em alguns intervalos e contar, né, quantos pontos caem dentro de cada intervalo. Então, a primeira pergunta que a gente faz, né, esses intervalos, a gente vai chamar de intervalos de classe, certo? Ou classe simplesmente. E a primeira pergunta que se faz é quantos intervalos eu devo usar, né? Porque, obviamente, eu posso ter poucos dados, muitos dados, eu posso ter uma amplitude muito grande, uma amplitude pequena, independente de eu ter muita informação ou pouca informação, eu posso ter essa amplitude grande ou pequena, né? Então, aqui o que a gente está sugerindo, claro que isso, pessoal, é muito relativo, certo? De cada conjunto de informações, quando vocês forem fazer, por exemplo, no trabalho de vocês, pode ser que tenha duas pessoas que tenham coletado as mesmas 20 amostras, não as mesmas 20, enfim, o mesmo tanto de amostras, né? Dois conjuntos de dados diferentes, mas um coletou 20, o outro coletou 20 também, e pode ser que vocês decidam usar um número de intervalos, um número de classes diferentes, porque talvez para um faça mais sentido pegar mais e para o outro faça mais sentido pegar menos, certo? Mas, para a gente ter uma noção, uma referência, um indicativo, né, de por onde começar, existe uma regrinha prática que é de tirar a raiz quadrada do n, ou seja, do número de dados que eu tenho. Nesse caso aqui, o n era 16. Então, a sugestão seria usar um k, ou seja, o número de intervalos de classe igual a 4, raiz de 16. Se você tivesse 20, como, né, o seu n igual a 20, a raiz de 20 é um número entre 4 e 5. Então, automaticamente, você está autorizado a usar um k igual a 4 ou 5. Na verdade, você pode usar também outro k, você pode usar 6, 3, mas quando você começa a se distanciar muito dessa regra da raiz de n, as coisas podem começar a ficar meio estranhas, né? O que é que eu quero dizer com estranhas? Se você dividir esse intervalo aqui em 10 pedaços, por exemplo, certo? Claramente você está fracionando demais o seu intervalo. Claramente vão ficar pequenos trechos vazios, sem nenhum ponto dentro. E isso não é que seja errado, mas é a evitar, certo? É a evitar. Do mesmo jeito, se ao invés de usar 4 intervalos, eu decidir dividir essa amplitude em 2 pedaços, também claramente eu estou subdimensionando, né? O que eu gostaria de ter com esse fracionamento era entender um pouco como que os pontos se distribuem ao longo da minha amplitude. Se eu divido só em 2 pedaços, isso não me passa uma informação muito útil. Eu só vou dizer para você, olha, tem tantas amostras na primeira metade e tem tantas amostras na segunda metade. Mas eu não sei muito mais do que isso. Então, tem um ponto ali ideal, mais ou menos, né, que esse valor aqui indica para a gente quantos pedaços eu devo, ou seja, quantas classes ou quantos intervalos eu devo usar na minha distribuição, tá certo? Então, aqui a gente vai usar os 4 só como uma referência. Quem quiser usar 5, tudo bem, ou outro número, certo? Mas não vamos tentar não nos distanciar muito desse valor aqui. Pronto, 4. Então, eu usei aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pedaços, certo? A largura de cada pedaço, esse delta que eu estou colocando aqui, evidentemente, ele tem que ser de, no mínimo, a amplitude dividido pelo K, né? Certo? Porque se eu pegar essa amplitude e dividir exatamente pelo número de intervalos que eu quero, eu vou ter um intervalo começando aqui, e vou terminar bem no último. O que eu tenho que garantir, galera, é que
todos os pontos da minha amostra estão dentro do intervalo total, começando no primeiro e terminando no último. Certo? Isso é que eu tenho que garantir. Tá certo? Então, aqui, ó, eu vou definir os limites ou os limiares de cada intervalo. L1, eu estou chamando o limite da primeira classe ou do primeiro intervalo. L2 é igual a L1 mais delta. Né? Eu pego o primeiro intervalo, somo delta e acho o segundo ponto de corte. Eu pego esse segundo ponto de corte, somo mais delta, acho o meu L3, que é o terceiro ponto, vou somando delta e achando os próximos intervalos, tá certo? Esse L1, ele tem que ser, no mínimo, igual ao X1, certo? Onde o X1 aqui eu estou considerando em rol, então ele seria o valor mínimo da minha amostra, beleza? Por que ele tem que ser no mínimo igual a ele? Para que o X1 esteja incluído dentro do primeiro intervalo. Já o último, esse cara aqui, ó, esse LK mais 1, certo? Notem que para que eu tenha K intervalos, eu preciso ter K mais 1 pontos de corte, certo? Então, esse LK mais 1 seria o ponto final, né? E ele precisa ser maior, não maior ou igual, ele precisa ser maior do que, aqui está maior ou igual, certo? Mas o certo seria que ele fosse maior do que o xn. Então, não acreditem aqui, seria maior. Por que maior? Porque esses intervalos, a gente vai contabilizá-los. Bom, na verdade, sim, eu estou dizendo da forma como a gente vê mais frequentemente, né? Que é, a gente fecha o intervalo do lado inferior e deixa ele aberto do lado superior. Mas vocês vão encontrar na literatura quem faça o contrário também, certo? Que é abrir do lado inferior e fechar do lado superior. Mas o mais convencional é como eu estou dizendo. Então, é por isso que aqui teria que ser maior, porque se esse intervalo cair exatamente em cima do xn, e que você estiver considerando que quem cair em cima da borda não está no intervalo de trás, está no da frente, aí ele estaria fora do intervalo e não seria contabilizado, certo? Eu vou dar um exemplo aqui, certo? Nesse exemplo, exatamente o mesmo, na verdade, né? Primeiro eu vou trabalhar com esse exemplo, né? Ó, eu peguei os intervalos e eu vou colocar na minha tabela, certo? Os intervalos de classe. Então, eu coloco aqui o número que representa o limite inferior e aqui o número que representa o limite superior. Isso para cada classe. Eu vou considerar que, se o número for igual a L1, ele está nessa classe. Se ele for igual a L2, ele não está mais nessa classe aqui. Ele está na seguinte. Ele está nessa segunda classe aqui. Tá? Então, se ele for igual a L3, ele já vai estar nessa terceira classe. E se ele for igual a L4, ele está nessa quarta classe. Por isso, é desejável que o L5 seja maior do que o xn. Porque se houvesse um valor igual a L5, ele estaria já numa classe seguinte. Tá certo? A frequência, gente, que é a primeira coluna dessa tabela, né, que eu estou chamando aqui de NK, esse Kzinho aqui, bem pequenininho, que está do lado do N, representa o intervalo, ou a classe. Né? Então, existe a classe, a frequência da primeira classe, da segunda, da terceira, então, por isso eu vou chamar de N1, N2, N3. Né? Então, o N1 seria esse número que eu vou colocar aqui, o N2, o N3 e o N4. Quem seriam esses caras? É uma mera contagem. Eu só vou contar quantos pontos tem dentro de cada intervalo. Por exemplo, aqui eu tenho 3, né? Então eu vou colocar o 3 aqui. Depois eu vou contar aqui nesse segundo intervalo 7. Então meu N2 é 7. Né? No terceiro intervalo eu tenho 4 pontos. Eu vou colocar N4, o N3 como sendo 4. E no último intervalo, o quarto intervalo, né? Eu tenho só 2 pontos, então N2 igual a 2. Tá? Beleza? Simples assim. Claro, esse número aqui, ó, é a soma das frequências, ele obrigatoriamente tem que ser igual ao número total de amostras, tá? Isso é um ponto importante, né? Que a soma dos meus N's, a soma das minhas frequências, tem que ser igual ao número total, o tamanho total da minha amostra. Não pode ser menor porque eu esqueci de contabilizar alguém, nem pode ser maior porque eu contabilizei alguém 2 vezes, certo? Aí a gente vem
Tranquilo até aí, galera? Dúvidas? Posso continuar? Beleza. A gente vai para a frequência relativa, né? Que é o quê? O percentual. Por que a frequência relativa é importante? Porque, às vezes, a gente olha aqui, nesse intervalo aqui eu tive 7 amostras, ó. Nesse segundo intervalo eu tive 7 amostras. Isso é muito ou é pouco? Depende. Depende do tanto total de amostras que você coletou. Então, tem amostras que, se você tiver 7, pode ser que seja muito pouco. Eu tinha 200 amostras, teve um intervalo que teve só 7, então foi pouco. Mas nesse caso, né, é muito, porque é o intervalo que tem mais amostras. E quem vai dizer isso para a gente é a frequência relativa, que é o percentual relativo de amostras, né, daquela classe. Ou seja, a frequência, o F, né, o Fzinho, tá, vai ser o número N, a minha frequência, dividida, o número NK, no caso, né, dividida pelo N, certo? Vai ser assim, ó, essa formulazinha aqui, ó, NK sobre N. Então, tu pega o 3, divide pelo 16 e escreve em formato de percentual, ou seja, vai dar um número decimal, você multiplica por 100 e coloca a porcentagem, certo? A mesma coisa com 7, que eu vou dividir por 16 e colocar aqui em percentual o 4 e o 2 também. Então, vai ficar assim, ó. Para a primeira classe, 3 dividido por 16 vai dar 0,1875. Eu vou escrever lá 18,75%. Para a segunda classe, 7 dividido por 16 dá 0,4375. Então, eu vou escrever 43,75% e assim por diante. Tranquilo? Óbvio, a gente também, você já deve ter observado, né? A soma das frequências relativas tem que ser o quê? 100%, né? Ou seja, a soma dos Fs, dos F1, F2, tem que dar 1, certo? Que é um 100%. Beleza? E, por fim, a frequência acumulada, que eu vou usar aqui a notação de um F maiúsculo, tá? F maiúsculo com o índicezinho da classe, né? 1, 2, 3. E essa frequência acumulada nada mais é do que a frequência relativa somada e acumulada até aquela classe onde você se encontra. Então, quando eu estiver aqui, ó, eu vou somar só a primeira frequência relativa. Quando eu estiver no segundo intervalo de classe, eu vou somar as duas primeiras, o 18,75 e o 43,75. Quando eu estiver na próxima, na terceira, eu já vou pegar a soma acumulada das duas primeiras e somar com 25%, e assim por diante, até chegar na soma total de 100%. Seria essa formulazinha aqui, ó. Eu vou somar de 1 até K, onde K é o índice da classe onde eu me encontro, né? E eu vou estar somando o quê? As frequências relativas até ali, tá certo? Então, para a primeira é 18,75, eu somei essas. Aí, para a próxima, eu já vou englobar o próximo intervalo, aqui, ó. Aí já deu 62,5. Eu englobo o próximo, 87,5. E o próximo, 100. Beleza? Tranquilo demais, né, gente? É exatamente isso que vocês vão fazer toda vida que vocês tiverem uma distribuição de frequências para fazer. Essa tabela ganha esse nome de distribuição de frequências, certo? E como eu disse, ela é um instrumento de apresentação de dados, de estatística descritiva, ajuda a gente a entender como é que nossos dados estão se distribuindo, e ela é utilizada para dados amostrais, né? Quando a gente vai trabalhando com a população, a gente vai ter uma distribuição de probabilidade, tá? Que a gente vai ver depois, né? A distribuição de probabilidade. Aqui nós trabalhamos com a frequência, que é uma estimativa das probabilidades, né? A gente imagina que a gente tem cerca de 18,75% de probabilidade de que uma amostra dessa população caia nesse intervalo aqui. Nessa amostra foram 3. Nessa amostra foram 18,75%. Eu não sei se esse valor na população se mantém, mas é uma estimativa. Certo? Aí, ó, aqui tem um outro exemplo. Um exemplo agora mais prático, mais numérico mesmo, certo? Como esse exemplo é um pouco grande, no sentido de
ter muitos dados, eu vou apenas apresentá-lo para vocês e eu vou deixar vocês fazerem um outro, né, como exercício, que vai ser exatamente o exercício de casa, certo? Então, acho que vai dar tempo de apresentar pelo menos esse exemplo. Se vocês não estiverem entendendo como fazer, vocês podem ir tentando fazer assim na folhinha de vocês, e se tiver algo que vocês não estão entendendo, vocês perguntam. Mas, como são muitos dados, eu não sei se vocês vão conseguir fazer a contagem agora aqui comigo, certo? Eu já fiz a contagem previamente. A ideia é fazer a distribuição de frequência do jeito que eu acabei de apresentar, sendo que para 80 amostras, que são, na verdade, barras de alumínio, que é um exercício do livro do Montgomery, inclusive, que eu tirei de lá. São 80 barras de alumínio que foram usadas em ensaios de laboratório. No laboratório, elas são colocadas numa máquina que vai comprimir até que ela perca um certo tanto, né, um milímetros, certo? Até que a máquina consiga comprimir de uma certa quantidade. E o que é medido é a força de compressão, certo? Ou a pressão que é colocada, na verdade, né? Então, a máquina registra os valores em libra força por polegada quadrada, que é uma unidade de pressão do sistema britânico, né? Do sistema imperial britânico. Isso não importa muito para a gente, o que importa é que ele anotou o valor de força ou de pressão que foi usada para conseguir comprimir cada barrinha dessa. Então, algumas barras podem ser mais fracas, frágeis, né? E com pouca força elas são comprimidas. Então, você vai ver valores mais baixos nesse conjunto de dados. Outras são extremamente resistentes e você precisa imprimir uma força muito grande para conseguir comprimir essa barrinha. Então, você vai ver que tem valores também mais elevados. Mas tem um grupo que se concentra em torno de um certo valor, né? E tem uma proporção maior que fica aí nessa parte central. Os dados são esses aqui, ó. Tá, assim, só lembrando, né? Como eu tenho 80 barras, 80 é o meu N, né? É o meu número de amostras, certo? E aqui são os valores, ó. Como eu disse, são muitos valores, né? Imagina, eu faço esse ensaio de laboratório, aí eu vou fazer um relatório técnico, né? Ou um artigo, e eu coloco esses valores lá. Está aqui, ó, os resultados, ó. Te vira aí para entender o que é que está acontecendo. Entendeu? Por que é importante a gente se trabalhar com estatística descritiva? Porque eu apresentar uma tabela com meus dados brutos é muito grosseiro. Eu não vou ter informações úteis desse conjunto de informações aí, a menos que eu faça algumas estatísticas, né? Mas eu desvio padrão, o valor médio e a distribuição de frequências que a gente vai fazer agora, certo? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para apresentar esse conjunto de dados de uma maneira mais visual, mais bacana, é definir a amplitude, em que intervalo esses dados estão, certo? Então, a gente vai pegar a amplitude e dividir, que é desde o menor até o maior valor, né, que foi encontrado na amostra, e dividir pelo número de classes que a gente quer. Então, primeira pergunta, qual é essa amplitude? Segunda pergunta, quantos intervalos eu uso? Vocês conseguem enxergar aí, assim, rapidinho, só batendo o olho, enquanto eu falava, vocês já deviam estar procurando, talvez, quem é o menor e quem é o maior valor? Alguém encontrou? 245 e 87, ó, o Guilherme não encontrou o 76. O menor é 76. Ó, aqui é a amplitude, né? O X mínimo e o X máximo, certo? Aí tá aqui, eu marquei o 76 e o 245. Muito bem, galera. Encontraram direitinho. 245 menos 76 dá 169. Quer dizer que essa distância daqui para cá é de 169. E eu vou dividir em vários intervalos. Quantos vocês acham que seria um número bacana? Quantos intervalos? 13, 15, 8. A Yasmin propôs 9. A Beatriz também.
Por que, galera, que vocês estão chutando esses números? Eu chutei 8 porque eu tirei a raiz de 80 e aí deu 8, não sei o que, quase 9. Aí eu pensei, não, botar 8, sei lá. Uhum. O Matheus e o Guilherme foram na base da raiz de 169, né? Mas não era bem por aí, galera. Era a regra da raiz quadrada era em relação ao número, não é em relação à amplitude, certo? Tu não vai tirar a raiz quadrada da amplitude, não. É do n, beleza? Então, a Eduarda disse aí que a raiz quadrada de 80 dá 8, quase 9 já, né? 80, a raiz de 81 é 9, né? Então, a raiz de 80 é quase 9. Tá errado fazer com 13? Tá não, porque não está muito longe do 9. Começa a ficar muito granularizado já. Eu acho que a partir de 15 já fica muito granularizado. Eu não faria isso aqui com 20 intervalos, certo? Mas é uma questão também de percepção de cada um. À medida que vocês forem trabalhando com esses gráficos, vocês começam a perceber melhor se vale a pena usar mais ou menos. Quem quisesse usar 10 intervalos, tudo bem. 8 intervalos, tudo bem, certo? Mas nós vamos fazer com 9, que é o número mais próximo da raiz de n, certo? Então, é o que eu estou mostrando aqui, né? Ó. Quantas classes, quantos intervalos? A raiz de 80 é perto de 9. Então, vamos tentar trabalhar com isso. Se eu usar 9 intervalos, qual é o tamanho de cada intervalo? Eu vou pegar o 169 e dividir por 9, certo? Ó, dá 18,78. Esse é um valor mínimo que eu vou usar. Eu posso usar um valor maior do que esse, certo? E eu efetivamente vou usar, porque não é muito prático usar uma classe de tamanho 18,78. Eu posso usar uma de tamanho 19 ou 20, né? Eu posso começar no 75 ou no 76, ó. Tá vendo 76 aqui? Eu preciso necessariamente incluí-lo. Então, o limite da primeira classe, o L1, tem que ser no máximo igual a 76. Eu posso começar no 76 e ir somando de 20 em 20, ou de 19 em 19. Ou posso começar no 75, se eu quiser fazer uma coisa mais redondinha, né? Que não começa no 76, começa no 75, e aí vai de 20 em 20, ou de como eu quiser, certo? Tranquilo isso aí. Eu vou fazer aqui seguindo o número que apareceu, mas quero deixar bem claro que tem muita liberdade na hora de montar essas tabelas. Oi, Júlia. Pronto, Júlia. A ideia é a seguinte. Você pega o número de dados que tinha, ó, são 80 barras de alumínio, então teu N é igual a 80, certo? Aí tu tira a raiz desse N. Nesse caso, essa raiz de 80 dá um número bem próximo de 9. Aí você arredonda para 9, certo? Essa foi a regra que a gente usou. E eu estou dizendo que esse 9 não é obrigado você usar ele, mas ele é uma referência, tá? É uma referência. Por que eu gosto de dizer assim que é uma referência? Porque, às vezes, a gente tem dados que eles têm um certo significado e não faz muito sentido eu começar ou usar um intervalo muito quebrado. Vamos pensar aqui em nota. Eu vou distribuir as notas da minha turma. Aí a menor nota foi, sei lá, 2,6. Claro que isso nunca aconteceu na minha turma, né? 2,6 é hipotético, certo? Professor? Não, deixa eu já. Mas, bom, 2,6. Aí era muito melhor que eu fizesse assim, ó, notas de 0 a 2, de 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10. Entendeu? Era muito melhor. No lugar de fazer notas de 2,6 a 5,3, de 5,3 até não sei quanto, que não indica muita coisa. Alguém falou, gente? Eu estou falando. Oi, Júlia, agora eu ouvi. Na hora que o senhor falou que por que o 9 era uma referência, minha internet caiu. Aí eu saí da reunião e voltei agora. Tá. Mas tu entendeu já ou quer que eu explique de novo?
Não, entendi. Muito obrigada. Então, vamos fazer agora, né, dividindo aqui, a partir do 76, em intervalos de tamanho 19, certo? Ó, eu vou usar o 19. Aí vai ficar assim, ó, começa no 76, somo 19, acho 95, somo 19, acho 114, depois 133 e assim por diante, até chegar em 247, ok? Eu garanto que a menor amostra, que era de 76, está dentro, e eu garanto que a maior amostra, que era 245, está dentro também, e eu tenho 9 intervalos de classe, né? Na verdade, tá certo. Aí aqui, ó, eu vou colocar na primeira classe todos os valores que estão entre 76, incluindo 76, até 95, mas sem incluir o 95, então se tiver alguma amostra igual a 95, ela não entra aqui, ela já vai entrar aqui, tá? E assim por diante, né? Esse valor daqui, ele sempre está excluído desse intervalo, ele entra no intervalo de baixo, beleza? Aí você volta para lá para os seus dados e vai contar quantos valores tem entre 76 e 95. Você vem para cá e aí a tarefa manual, certo? A tarefa bruta mesmo, de contar, né? Depois tem até um vídeo que eu fiz, que está lá no nosso canal do YouTube, que eu explico como fazer isso pelo Excel, certo? E tem um comandozinho que você pede para o Excel contar. Você entra para ele todo o intervalo onde estão seus dados e você passa o limiar inferior, o limite inferior e o limite superior. E ele vai dizer, olha, se o número tiver, conte os números que estão, né, entre esses dois intervalos aqui, esses dois valores. Aí ele vai retornar o valor aqui. No nosso caso, aqui nesse intervalo aqui, a gente encontra, ó, essas respostas aqui. Por isso que eu falei que não ia dar tempo de vocês contarem, né? Porque é muito... Não dá para a gente ficar contando, né? Agora. Mas depois vocês podem confirmar se eu fiz certo e vocês podem fazer o exercício que eu vou passar para vocês. Então, eu tenho 2 pontos no primeiro intervalo, 4 no segundo, 6 no terceiro e assim por diante. Como eu tinha dito, antecipado para vocês, ó, tem umas barrinhas, poucas barrinhas, 2 que estavam bem fracas, ou seja, com pouca força elas já comprimiram, e tiveram 4 barrinhas no último intervalo, né, que precisaram de muita força para ser comprimidas. Mas eu tenho um grosso aqui, ó, a maior parte delas estão nesse intervalo aqui entre, grosseiramente, aí 133 até 209, certo? Se eu somar todos os N's, eu encontro o meu 80. Se eu dividir cada um desses valores pelo 80, né, eu vou achar a frequência relativa, que seria a minha segunda coluna. Tá aqui os resultados, ó. A soma das frequências relativas dá 100%. E, por fim, eu vou pegar esse 2,5, trago para cá, aí eu somo esse 2,5 com 5, vai dar 7,5 na segunda classe acumulada, né? Esse 7,5 acumulado das 2 primeiras, junto com esse 7,5 da terceira, vai dar 15 aqui na terceira classe. Aí eu vou somando com a próxima e acumulando, ó, e eu tenho as frequências acumuladas, que obviamente terminam sempre em 100%. Beleza? Professor, o que esses valores aí da frequência acumulada, sei lá, me dizem? Por que eu deveria saber esses valores? Cara, boa pergunta, excelente, inclusive. Frequência acumulada é uma ferramenta muito bacana para a gente entender onde que a gente se situa na população, né? Por exemplo, aqui o que eu posso dizer é que 92,5% da população tem um valor de até 209. Ou seja, eu tenho mais de 90% da população que exigem uma força de compressão menor do que 209, certo? Ou 95% da população que exigem uma força de compressão menor do que 228, certo? Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre os quartis e os percentis. Isso aqui representa um pouco o que a gente chama de percentil, que é quanto por cento da população é menor do que aquele valor, né? Foi acumulado até aquele valor, tá certo? Então, seria isso, né? Enfim, eu saber que
até aquele ponto, por exemplo, até 190, eu já acumulei 80% das minhas amostras. Em outras palavras, 80% das amostras tem um valor de até 190. Certo? Essa é a interpretação que a gente dá. Isso é muito usado, Eduardo, em análises populacionais, né, socioeconômicas, por exemplo, né? Você já deve ter ouvido falar sobre gráficos de riqueza dos países ou de renda da população, né? E às vezes se fala muito sobre o 1% mais rico, por exemplo, né? 1% mais rico é exatamente o ponto em que você acumulou 99% da riqueza da população. Em outras palavras, 99% da tua população tem renda de até aquele valor, né? Esse é um dado interessante que vocês podem procurar, porque a gente percebe distorções absurdas, né, quando vê essas coisas. Tipo assim, 90% da população ganha valores de até quanto? Aí quando tu vai ver, esse valor é muito mais baixo do que a gente pensava, né? Tipo, mas cadê as pessoas ricas? Então, todas acima do 99%, né? Acima, às vezes, do 99,9%. Certo? Então, eu vou ver se eu acho algum gráfico desse tipo para apresentar com frequência acumulada para vocês. Tá? Mas aqui, a próxima parte, eu queria encerrar, porque a gente já fez o grosso aqui, que eu queria mostrar para vocês, né, como construir a distribuição de frequências, mas só para não deixar de mostrar também que a gente pode transformar essa tabela numa informação mais visual, que é o quê? Criar um gráfico de colunas, né? Colunas, porque são barrinhas em pés, né? Que pode ser feito tanto para a frequência absoluta, né? Como para a frequência relativa, como para a frequência acumulada. Esses gráficos de colunas, baseados na distribuição de frequência, se chamam de histogramas, certo? Os histogramas são basicamente você pegar as tuas classes, colocar no eixo X, né? Marcar exatamente desse jeitinho aqui, ó. Desse jeitinho aqui, só que com as marcas dos intervalos de classe, certo? E depois, no eixo Y, colocar uma barrinha com a altura relativa à frequência relativa ou à frequência acumulada. Então, vai ficar assim. Aquele exemplo primeiro que eu dei, né? Ó, esse aqui é um gráfico de frequência. Eu pego o eixo X, divido nos intervalos que eu tinha definido, e no eixo Y eu coloco, ó, no primeiro intervalo eu tenho 3 amostras, no segundo intervalo eu tenho 7 amostras, 4 e 2, certo? Esse aqui corresponde àquele primeiro exemplo que eu tinha dado, um gráfico de frequência absoluta. Na frequência relativa, vejam, ó, sim, aqui eu estou só mostrando que aqui ele está subdividido de acordo com os intervalos de classe, né? E aqui eu estou mostrando que as colunas correspondem às frequências relativas ou frequências acumuladas. Ó, aqui é a frequência relativa. Vocês notaram alguma coisa de mudança daqui para cá? Quase nada, né? Por quê? Porque a frequência relativa e a frequência acumulada, elas são proporcionais, né? Só muda que aqui é um eixo de porcentagem, enquanto que antes eu tinha um eixo de amostras, né? Então, números absolutos, e aqui relativos. E agora aqui, ó, eu tenho a acumulada, que também é um eixo Y dado em porcentagem, só que a escadinha vai crescendo até chegar no 100%. Beleza? E, por fim, voltando ao exemplo das barras de alumínio, né? Eu deixo aí vocês tentarem fazer os histogramas. Vocês devem encontrar alguns gráficos parecidos com esses aqui, ó. Aqui é a frequência. Ó, vejam que eu coloquei aqui a altura de cada barrinha correspondente ao número de amostras. A frequência relativa é a mesma coisa, sendo que agora o eixo Y está em percentual. E aqui a frequência acumulada. Beleza? Tem um vídeo lá no YouTube em que, ó, no nosso canal, lá onde tem a playlist de estatística descritiva, nós já assistimos esses vídeos iniciais aqui, né? Ó, até aqui, certo? Até esse 6º vídeo aqui, certo? Eu já pedi para vocês assistirem naquela outra aula, né? Aí, se você pular um pouco e for um pouco mais para frente, você tem alguns exemplos, inclusive
se vocês quiserem assistir para ver esses exemplos, tá? Mas eu já fiz vários aqui também, então são bem parecidos. Eu queria mesmo que vocês dessem uma olhada nesse vídeo aqui, ó, o penúltimo da série, né, da playlist, se chama Exemplo de Construção da Tabela de Distribuição de Frequências e Histograma. Eu faço isso no Excel, certo? É exatamente como é que a gente monta essas planilhas, enfim, no Excel, certo? Então, quem tiver interesse de ver, até para fazer o trabalho, né, está aqui uma dica, certo? Na próxima aula, nós vamos trabalhar com os quartis, os percentis e o boxplot, certo? E nós temos esse conteúdo também já aqui nesses vídeos. Eu vou passar eles aí ao longo da semana para vocês já irem se aquecendo. Mas, por hora, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Ah, gente, isso aqui é porque, enfim, é um caso discreto, né? Quando os dados são discretos. Eu vou deixar eu falar isso na próxima aula, tá? Está um pouco avançado aqui. A gente fala sobre esse caso discreto na próxima aula. Tá bom? Não esqueçam, pessoal, que eu passei aí no começo da aula uma lista de presença, certo? Um formuláriozinho do Google, porque eu estou pegando a chamada aqui pelo aplicativo, né, do Meet, mas eu quero garantir que não vai dar nenhum problema, então eu estou colocando novamente aqui no chat. Quem está assistindo essa aula gravada, por acaso não tiver assistido, não tiver dado a presença, não esqueçam de fazer a atividade que já está no SIGA-A, atividade relativa ao dia 9, que é hoje, beleza? E é isso. Muitíssimo obrigado pela companhia de vocês. O trabalho é para o dia 18, mas o dia 18 é uma sexta-feira, então vamos colocar 19 e 20 e vamos entregar ele na segunda-feira, dia 21, tá certo? Estou dando esse colher de chá aí para vocês. Professor, o senhor libera até hoje mesmo um PDF sobre avaliação computacional? Sim, hoje ainda coloco lá. Tá ok, obrigado, professor. Tá? Ó, Matheus, eu vou logo colocar no Telegram, depois eu jogo no SIGA, assim vai mais rápido, tá bom? Tudo bem, tá certo. Valeu, galera, bom final de semana, bom fim de semana. Professor, Oi. é porque quando eu fui enviar a atividade ontem pro SIGA, eu enviei, certo? E quando eu recebi o e-mail, quando eu fui abrir para só conferir e baixar o PDF, ficou dizendo que era um erro de formato. Aí eu fui no SIGA, peguei o seu e-mail e mandei também, só para qualquer coisa, mas tinha dado certo. Eu não sei o porquê, mas apareceu como erro de formato. Ele não aceitou o PDF? Não, eu mandei pro SIGA, sendo que quando eu fui, a gente recebe, né, um e-mail que a gente enviou, aí apareceu, né, o PDF, eu cliquei, assim que eu cliquei, apareceu erro de formato. Você Sendo está que não falando tinha dessa acontecido. atividade aqui do dia 2, né? É. Aí eu mandei pro seu e-mail antes da meia-noite também. É só pra não ter nenhum perigo. Gisele, né? Eu quero tentar evitar, sabe? Porque às vezes vocês ficam mandando por e-mail e eu fico perdido, porque é muito e-mail, muito aluno, muita coisa, e realmente eu quero evitar ter que ficar catando os trabalhos de vocês assim no e-mail, sabe? Também porque a verificação dessas atividades de casa está sendo feita pelos monitores, né? E aí eu teria que ainda enviar para eles, enfim, e aí complica mais. Eu vou dar uma olhada aqui se eu recebi o seu trabalho, mas aí se eu não tiver recebido por aqui, dessa vez eu recebo lá pelo e-mail, né? Mas só para dizer que vou tentar evitar isso, sabe? Certo, e eu até tentei enviar de novo, sendo que já apareceu que eu já tinha enviado e que eu não podia enviar novamente. Aqui, É né? só Ó, porque. Gisele, Mota. Aham. O meu deu como erro de formato. Professor, só Porque eu acho que você não colocou a extensão do arquivo. Eu acho que isso aqui vai dar certo.
Professor, eu não tô conseguindo escutar o senhor que travou. Eu acho que o professor travou, já ele cai na mente. Deve ter caído, talvez, a internet. Deve ter sido que a tela tá travada também. Caiu. Será que ele vai voltar? Vamos sabotar. Fala com ele pelo Telegram, que ele responde logo. Não, tô falando assim, será que ele vai voltar pra cá ainda ou não? Eu acho que ele não volta, não. Acho que não, a aula já tá acabando. Acho A que ele aula não tá volta, acabando, mano. Já é quase 12 horas. Espero que ele até mais tarde, né? lá. Qualquer coisa é só perguntar no Telegram, lá no Telegram. Gente, ele responde mesmo, é que eu mandei umas coisas pra ele faz um tempo, ele não respondeu. Quando Eu eu acho que tem que ver lá no falo, grupo. Ele que responde. Se for no fala privado, no privado não, dele, que é mais fácil. Pois é, foi no Eu privado. acho que eu vou mandar sair de da novo. reunião. Vou almoçar. Até mais. Tá, Yasmin tenta mandar no grupo, que eu acho que ele olha, acho que é mais fácil ele olhar do que privado. Pois é, eu vou mandar. Obrigada pelo conselho.